Pode ir abrindo a sua Bíblia no livro de Atos. Capítulo 18. Hoje é o último sermão da nossa terceira temporada no livro de Atos. Parece que, para mim, pelo menos, parece que foi ontem que começamos o livro. Nós vimos a substituição de Judas, Matias entrando como apóstolo. Nós vimos o Pentecostes, o Espírito Santo descendo, Pedro pregando. Nós vimos a história de Ananias e Safira, o martírio de Estevão, a conversão de Saulo, a conversão de Cornélios. Depois nós vimos Paulo em sua primeira viagem missionária, e hoje nós veremos Paulo encerrando a sua segunda viagem missionária, e aqui nós também faremos uma pausa de algumas semanas, e depois retornaremos para a quarta e última temporada, para encerrarmos o livro de Atos com a graça de Deus. E hoje nós veremos Paulo plantando a igreja na cidade de Corinto, plantando e pregando o evangelho na cidade de Corinto, que fica na Grécia. Mas antes de iniciarmos, eu queria te fazer uma pergunta. Você alguma vez já pensou em desistir? Você já se sentiu tão cansado, tão exausto, que você quis simplesmente jogar as bets no seu emprego, no seu casamento, em algum relacionamento, talvez até da fé? Já teve alguma vez que você pensou em fugir, pegar a sua família, trocar de cidade para recomeçar do zero? Que você sentiu o peso das responsabilidades no seu ombro e desejou ser alguém em outro lugar, uma nova pessoa? Se você é como eu, de vez em quando você pensa em desistir. De vez em quando, as responsabilidades, os medos, as ansiedades da vida vêm sobre os nossos ombros e pensamos em desistir. Isso, infelizmente, faz parte da nossa natureza humana. E por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Porque nesse texto de hoje, nós veremos o apóstolo Paulo passando por isso também. Estamos tão acostumados a ver Paulo como o herói, a ver Paulo como um grande missionário. Mas Paulo era gente como a gente. E nesse texto, por causa de Corinto, dos desafios que Paulo enfrentou naquela cidade, ele também pensou em desistir, em deixar de fazer aquilo que o Senhor o chamou para fazer. E nós veremos do versículo 1 até o versículo 22, tá bom? Versículo 1 ao versículo 22. Como é um texto bem grande, os irmãos já estão acostumados, vou fazendo a leitura conforme nós formos passando pelos pontos, tá bom? E serão 3 pontos que vão nos guiar aqui nesse texto. Na primeira parte, nós veremos a chegada de Paulo em Corinto. Como foi isso? O que ele fez quando ele chegou nessa cidade? Depois nós veremos as reações à pregação de Paulo. Depois de um tempo que ele começou a pregar, quais foram as reações? Como as pessoas reagiram à sua pregação? E por fim, nós veremos o retorno de Paulo até a igreja de Antioquia, a igreja na cidade de Antioquia, que era a sua igreja mãe, a sua igreja enviadora, encerrando essa segunda viagem missionária, tá bom? A chegada de Paulo, as reações à pregação de Paulo e o retorno do apóstolo Paulo. Versículo 1 ao versículo 4, veremos a primeira parte,
a chegada de Paulo em Corinto. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles, e como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto a judeus como gregos. Esses então são os primeiros versículos que nos mostram Paulo chegando até Corinto. Corinto era uma cidade próxima de Atenas, você lembra no sermão passado, Paulo em Atenas, pregando no Areópago. Agora ele se dirige para Corinto, que era uma grande cidade. Atenas naquela época não era uma cidade tão grande, era uma cidade importante, era o centro da filosofia, mas Corinto era o centro comercial daquela região da Grécia. Corinto era muito maior, chegando a suas centenas de milhares de habitantes. E Corinto era muito conhecida por ser uma cidade próspera, rica, mas também uma cidade promíscua. Uma cidade cheia de imoralidade. Se você for ler 1 Coríntios especificamente, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver como era uma cidade promíscua. Existiam templos pagãos. Dizem que haviam mais ou menos 1000 prostitutas cultuais que andavam pela cidade, convidando as pessoas para irem adorar a certos deuses nos templos, onde aconteciam todo tipo do que você pode imaginar. Então Corinto era uma cidade conhecida pela sua influência, conhecida pelo seu poder econômico, pelo seu tamanho, mas também pela sua imoralidade. E Paulo então chega nessa cidade para pregar o evangelho. E ali diz o texto que ele conhece e se encontra com Priscila e Áquila. É um casal muito conhecido no Novo Testamento. Se você leu a carta de Paulo aos Romanos, aos Coríntios e outras, você conhece Priscila e Áquila. E eles vão aparecer depois em Atos. É um casal muito importante que colaborou com Paulo. E diz o texto que eles estão vindo de Roma. Apesar de ser natural do Ponto, eles moravam em Roma. Mas o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma, da cidade de Roma. Dizem os historiadores que houve uma confusão ali entre os judeus por causa de alguém chamado Cresto. Os historiadores acham que foi um erro de grafia e deveria se escrever Cristos. Então, os judeus, ao ouvirem falar sobre o Cristo, o Messias, na cidade de Roma, aconteceu alguma coisa, algum alvoroço. Cláudio, o imperador, ficou muito bravo e falou: expulsa todo mundo aqui da cidade. Não quero saber. Priscila e Áquila estavam nesse meio, eram judeus, e eles então vão para Corinto. E Paulo se aproxima deles, porque eles eram do mesmo povo, do mesmo sangue, e diz o texto que também tinham o mesmo ofício. Eles eram fazedores de tendas, muito provavelmente trabalhavam com couro. E era um ofício que tinha um empreendimento que era um pouco mais rentável do que a maioria daquele tempo, mas exigia muito mais esforço, muito mais horas trabalhadas do que os empregos comuns daquele tempo. E nós sabemos que Paulo era fazedor de tendas. Em outros textos, nós vemos ele fazendo isso. E as ferramentas necessárias eram poucas. Então é bem possível que nas suas viagens, Paulo andava com as suas ferramentas ali, e se precisasse, como em outros lugares ele precisou, ele exercia o seu ofício. Então, mas ainda assim, no versículo 4, diz o texto que todo sábado, Paulo ia nas sinagogas pregar o evangelho. Paulo ia nas sinagogas pregar o evangelho. Ele trabalhava de domingo a sexta. Domingo a sexta. E no sábado, ele ia na sinagoga a anunciar a mensagem do evangelho. Então, é isso que Paulo faz quando ele chega em Corinto. Conhece Priscila e Áquila, vai morar com eles, começa a trabalhar com eles e a pregar o evangelho aos sábados nas sinagogas. E o que nós podemos aprender já dessa primeira parte com o apóstolo Paulo? A aplicação desse primeiro ponto é que nós devemos servir a Deus na nossa vida comum, meu irmão.
Nós estamos habituados a ver o apóstolo Paulo como um grande missionário, com a vida cheia de aventuras, um pregador do evangelho, um homem culto, cheio de coragem para anunciar a palavra de Deus, e isso é verdade. Mas nos esquecemos que muitas vezes Paulo viveu a vida comum, como a grande maioria de nós. Como ele faz esse texto. Paulo trabalhava de domingo a sexta. Mais ainda do que os outros. Como eu falei, fazer tendas exigia mais horas do que os empregos daquela época. Mas ele continuava servindo a Deus, na sua vida comum. E isso é um grande encorajamento para nós, para vocês, para cada um de nós aqui que vive uma vida comum. Porque às vezes nós achamos que para servir a Deus precisamos de coisas grandiosas. Só sendo pastor, só sendo missionário, a gente olha e fala, esse serve a Deus, né? Que precisamos fazer uma grande viagem missionária de curto prazo para servir a Deus, ou precisamos de um grande evento, de uma campanha para nos lançarmos e servir a Deus. Isso tudo é muito bom, mas não precisamos apenas disso. Você na sua vida comum, como Paulo aqui, pode e deve servir a Deus. Quando nós não entendemos isso, que na nossa vida diária, com as nossas responsabilidades, com os nossos afazeres, nós podemos servir a Deus, nós nos escondemos atrás de algumas desculpas. Uma delas é que, mas o que eu faço não dá para servir a Deus. Eu faço nutrição, como que eu vou servir a Deus? Como que eu vou servir a igreja? Eu sou um advogado, um mecânico, um engenheiro, uma dona de casa, uma secretária, uma médica. Como que eu vou servir a Deus? Se eu fosse uma professora, né? Daí eu poderia. Se eu fosse músico, aí é mais fácil. E a gente se esconde atrás dessas desculpas. Meu irmão, eu não preciso largar minha faculdade para servir a Deus, jovem, adolescente. E nem preciso esperar a faculdade acabar. Eu não preciso largar o meu emprego. Deus quer me usar como eu estou, com as minhas responsabilidades, do jeito que Ele me chamou. Se o que eu faço não é pecado, muito provavelmente Deus não quer que eu abandone para servi-lo. É claro que alguns Deus chama para servi-lo de maneira integral, mas são poucos. A grande maioria de nós vai viver a vida comum e vai servir a Deus na vida comum. Não vai atravessar o mar. Não vai viver grandes aventuras. Isso é para poucos. E não é porque são melhores ou piores do que ninguém. São os planos de Deus. Nós somos chamados a servir a Deus na vida comum. Deus quer você servindo a Ele com a sua habilidade, com o que você tem, com o que você pode. E é importante notar que não foi apenas Paulo que serviu a Deus aqui, nesse texto. Priscila e Áquila também. E como que eles serviram a Deus? Abrindo a casa deles para o missionário. E Paulo diz depois que na casa de Priscila e Áquila ficava uma igreja. Talvez você não seja bom em pregação, mas talvez você seja bom em hospitalidade, em receber pessoas, em receber missionários, em receber os irmãos, em fazer amizade. Talvez você não seja bom em pregar o evangelho, mas você é bom nos bastidores, servindo, cortando a grama, limpando, ajudando na cozinha. Não existe desculpa de que o que eu faço não dá para servir a Deus. Pode ser que exatamente o que eu faço, naquele momento não esteja precisando, mas alguma habilidade que Deus já me abençoou e me ensinou durante a minha vida eu posso usar. Isso não é uma desculpa. Uma outra desculpa bem famosa, para muitos de nós que não entendemos que podemos e devemos servir a Deus na vida comum, é dizer assim: eu não tenho tempo. Mas eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo sobrando. Deixa a faculdade acabar, pastor. Quando isso acontecer, lá na frente, daqui 1 ano, 2 anos, aí eu vou servir a Deus. Aí eu vou servir a Deus.
Irmãos, Paulo, como eu falei, trabalhava numa época que não tinha CLT. Não tinha 8 horas por dia, com 2 horinhas, 1 horinha, 1h30 de almoço. 40 ou 44 horas semanais, uma folga por semana, ou 2. Não existia nada disso. E o fato de termos uma vida corrida, não nos exime de obedecer a Deus. Minha vida ser corrida não me permite pecar desobedecendo o mandamento de Deus, de servi-lo, de servir a sua igreja. Você tem os seus compromissos e Deus quer que você honre com eles. Honrar os seus compromissos é honrar a Deus, é dar um bom testemunho de um bom cristão. Mas os seus compromissos não são desculpas para não servir a Deus. Você com certeza tem algumas horas, um dia, uma manhã, uma noite, uma tarde, em que você pode servir a Deus. Irmãos, sirva a Deus como você pode, mas sirva. Sirva conforme a necessidade da igreja. Não espere o melhor momento, porque ele nunca vai chegar o melhor momento. Se eu me escondo atrás de alguma dessas desculpas, eu vou arranjar outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Deus quer que você o sirva na sua vida comum. Então, faça isso. Isso é o que nós podemos aprender nessa primeira parte. Com o apóstolo Paulo, chegando em Corinto, vivendo a vida comum, e servindo e fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer, pregando, no único dia de folga que ele tinha. Mas agora nós veremos as reações à pregação de Paulo. Eu queria convidar você a ler comigo a partir do verso 5. E quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus de que Jesus é o Cristo, é o Messias. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora eu vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Verso 12. Quando Gálio era procônsul, governador da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Gálio disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade aos judeus, eu teria motivo para acolher a queixa de vocês que estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com essas coisas. Agora, depois de passar um tempo pregando, diz o texto que Paulo se dedica totalmente, passar um tempo pregando e trabalhando, diz o texto que Paulo agora se dedica totalmente à pregação do Evangelho. Diz o texto que ele faz isso depois que chegam Silas e Timóteo da Macedônia. O texto não diz, mas Paulo em outro lugar afirma que os irmãos da Macedônia, daquela região, eram várias igrejas, enviaram uma oferta para ele. Então é bem possível que essa oferta tivesse sido entregue bem aqui, quando Silas e Timóteo vêm das regiões da Macedônia e dão essa oferta para o apóstolo Paulo. E agora ele tem total apoio para que ele pudesse se entregar totalmente à pregação da palavra de Deus. Agora ele não precisa mais fazer tendas. Agora ele pode pregar o evangelho em tempo integral.
E o texto diz que ele começa primeiro pregando aos judeus, para demonstrar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Nós vimos Paulo em toda a cidade que ele vai, se tem uma sinagoga, ele vai até a sinagoga para pregar a palavra de Deus para os seus compatriotas, para os judeus. Mas nós vemos aqui a primeira reação. Diz o texto que eles não aceitaram a mensagem do apóstolo Paulo, e inclusive blasfemaram. E o verso 6 diz que Paulo reagiu a isso, sacudindo as suas vestes, dizendo que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. O ponto de Paulo é dizer assim: olha, quando o juízo de Deus cair sobre vocês, eu não tenho culpa, eu fiz o meu papel, eu preguei. Deus me mandou pregar e eu preguei. Agora a responsabilidade é de vocês. Era um símbolo daquela cultura, sacudir as vestes, tá bom? Depois, Paulo se volta para os gentios, como de praxe. Como de praxe, nós vimos isso em várias outras cidades. Primeiro para os judeus, depois para os gentios. E aqui nós vemos a segunda reação. Se a grande maioria dos judeus recusou a se submeter à pregação do Evangelho, agora entre os gentios nós vemos as primeiras conversões. E o texto diz que, cita por nome Tício Justo, depois o chefe da sinagoga, a casa dele se convertem. E diz o verso 8 que muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E Paulo permanece ali 1 ano e meio com eles. Então essas foram as duas reações. Por parte dos seus compatriotas, blasfêmia, recusa, não todos, mas a maioria. Por parte dos gentios, de alguns deles, é claro, aceitação, batismo, submissão. Mas os judeus que se recusaram a ouvir a mensagem de Paulo, não todos, mas os que se recusaram a ouvir a mensagem de Paulo aqui, estavam tão ensandecidos com Paulo, que quiseram levá-lo diante do tribunal, como uma falsa acusação. Nós vimos isso. E eles levam Paulo diante do tribunal, diante de Gaio, que era o governador, e o governador procônsul, ele era também um magistrado, ele julgava as causas, era diferente de hoje. Um governador não tem nada a ver com julgar causas, naquele tempo tinha. E Gaio diz: eu não quero nem saber disso aí, vocês que se virem. E aí a multidão pega e espanca Sóstenes. Nós não sabemos porquê, nós não sabemos quem era Sóstenes, não sabemos muita coisa, tá bom? Mas Lucas registra isso para nos mostrar como que a grande maioria dos judeus estava ensandecida, para mostrar essa reação contra o apóstolo Paulo. E o que nós podemos aprender por meio dessas duas reações à pregação do apóstolo Paulo? Meu irmão, nós aprendemos que nós devemos servir a Deus, continuar servindo, apesar das frustrações da vida, apesar das frustrações durante o caminho. Irmãos, Paulo começou pregando aos judeus, seus compatriotas, e eles se recusaram a ouvir a mensagem do Evangelho. Vocês acham que Paulo se frustrou ou não? O texto não diz claramente, apesar que o versículo 6 mostra sim, talvez um tom de que Paulo queria que aquilo fosse diferente. Mas escrevendo aos Romanos, Paulo diz o seguinte, um dos versículos mais pessoais do apóstolo Paulo, preste atenção: digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, e minha consciência e o Espírito Santo a confirmam, meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim por meu povo, meus irmãos judeus. Eu estaria disposto a ser anátema, a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Paulo diz que se ele pudesse, se preciso fosse, ele iria para o inferno, para que os seus compatriotas pudessem ser salvos. Eu te pergunto, em Corinto, seus compatriotas, na sua maioria, rejeitaram a pregação do Evangelho. Ele ficou frustrado ou não? Mas o que Paulo continuou fazendo? Servindo a Deus. Não apenas recusaram a se submeter à pregação do Evangelho, mas pegaram Paulo e quiseram incriminá-lo. Traíram Paulo.
quiseram apunhalá-lo pelas costas. Mas o que Paulo fez? Continuou servindo a Deus. Irmãos, nós não podemos deixar que as expectativas frustradas, que as frustrações da nossa vida nos impeçam de servir a Deus. Talvez você costumava servir em um ministério, mas as coisas não saíram como você esperava, e você ficou bravo, e deixou de servir a Deus. Ou talvez você esteja pensando em deixar de servir ao Senhor, em deixar de servir à igreja, porque as coisas não estão saindo como você espera. Porque alguém pisou no teu pé, pisou no teu calo, ou porque a sua vida agora está muito corrida e você não tem tempo. Não podemos ser assim. Precisamos continuar servindo a Deus apesar dessas frustrações. Nós não servimos a Deus baseado em nossos sentimentos. Estou bem, estou servindo. Estou mal, deixei de servir. Nós servimos a Deus porque Ele nos chamou para isso, porque Ele ordenou a isso. Por isso, meu irmão, se você está frustrado, pensando em desistir de servir a Deus e servir a igreja, repense. Ore ao Senhor. E se você já serviu ao Senhor, e a sua noiva, a sua igreja, e deixou de servi-lo por causa de frustrações, é hora de pedir perdão ao Senhor e voltar. Não podemos deixar que as frustrações nos impeçam de servir a Deus. Não podemos deixar. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Seus compatriotas o rejeitaram, o perseguiram, o traíram, mas ele continuou servindo a Deus. Ele continuou servindo a Deus. Vimos a segunda parte, as duas reações. E agora nós veremos a terceira parte do texto, que é o retorno de Paulo, quando ele sai de Corinto. Olha comigo a partir do verso 18. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe os judeus que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém, e tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Até aqui, a leitura sobre o retorno de Paulo. Paulo, nesse pequeno trecho, Lucas narra o fim da segunda viagem missionária de Paulo, quando ele volta para a igreja de Antioquia, lá na Síria. E provavelmente Paulo queria prestar contas, como ele fez no final da primeira viagem. Depois de ter pregado o evangelho, passado por várias regiões, ele voltou para a igreja e ficou um tempo lá. Agora, segunda viagem, outras regiões, ele volta para a igreja para prestar contas. E há um detalhe no texto que eu preciso explicar, porque talvez te levantou um pouquinho de dúvidas. É que diz o texto que Paulo raspou a cabeça por causa de um voto. Um pouco estranho, né? Paulo rapando a cabeça por causa de um voto. E é bem possível aqui, deixa eu tentar te explicar, versículo 18, que Paulo tenha feito voto de Nazireu. É um voto lá do Antigo Testamento, quando alguém queria demonstrar, assim, gratidão a Deus por bênçãos passadas, ou pedir algo especial a Deus para o futuro. Essa pessoa ficava um período sem cortar o cabelo e sem beber vinho, e se dedicando, se consagrando ao Senhor. No final, ela raspava a cabeça, como um sinal de que tinha acabado e passado esse tempo. É algo lá do Antigo Testamento. E por que Paulo faz isso? Paulo, ele era um judeu. Isso fazia parte da sua cultura. Ele não era obrigado a fazer isso, como ele mesmo já falou sobre as comidas, por exemplo. Mas também não é nada de errado, ele, como judeu, fazer isso. E também nós sabemos que Paulo
Lembra do texto? Ele se fazia de judeu, vivia como judeu para os judeus. E vivia como gentio quando queria alcançar os gentios. Quando ele estava com os judeus, ele obedecia todas as regras. Lembra que ele até circuncidou Timóteo para estar com ele, para pregar o evangelho. Mas quando estavam os gentios, Paulo não se preocupava muito com isso. Então, Paulo provavelmente fez isso como uma expressão da sua cultura e, possivelmente, para alcançar os judeus. Porque John Stott disse, você percebe, que quando ele chega em Éfeso, ele prega para os judeus, e os judeus pedem para ele ficar. É exato o oposto do que aconteceu em Corinto, não é verdade? Olha comigo o texto, versículo 20. Pediram que ficasse. O extremo oposto. Talvez porque eles viram Paulo cumprindo esse voto, guardando a sua cultura. Não sabemos, tá bom? Mas, basicamente, é isso que Paulo fez. Um voto de nazireu, ele era um judeu, poderia fazer, não era obrigado, mas queria, não é pecado, nada de errado com isso. Depois, então, de raspar o cabelo, vai para Éfeso, uma grande cidade daquele tempo. Deixa lá Priscila e Áquila. Depois, Paulo vai para Jerusalém. E por fim, vai até a cidade de Antioquia da Síria. Mais uma vez, para prestar contas, também para tirar um tempo de descanso, porque essa viagem aqui durou entre 4 e 5 anos. Foram poucos capítulos de Atos, né? Parece que é tudo rápido, mas durou 4 a 5 anos essa viagem do apóstolo Paulo, pregando ininterruptamente a palavra de Deus, de cidade em cidade, evangelizando, discipulando, batizando, treinando. Esse era o apóstolo Paulo, alguém incansável no serviço do Senhor. E assim se encerra a sua segunda viagem missionária. Lá do capítulo 15, até aqui, nós vemos Deus agindo na vida do apóstolo Paulo. Irmãos, o que nós podemos aprender com esse texto? Com essa terceira parte. Já vimos que devemos servir a Deus a nossa vida comum. Já vimos que devemos continuar servindo a Deus, apesar das frustrações da vida. E agora, com o retorno de Paulo, nós aprendemos que devemos continuar servindo a Deus, apesar das mudanças da vida. A nossa vida é cheia de mudanças. Mudança de estado civil, um dia somos solteiros, outro dia estamos casando. Um dia não temos filhos, outro dia nascem os nossos filhos, outro dia vêm os netos. Mudamos de emprego, mudamos de cidade, mudamos de status social, mudamos de idade, mudamos de mente, de perspectiva. São muitas mudanças. E o apóstolo Paulo passou por muitas. Se você percebeu, Paulo teve uma mudança de posição, por assim dizer, diante dos judeus. Antes ele era ouvido, depois começou a ser perseguido pelos judeus aqui em Corinto. Antes ele era alguém recebido como um mestre. Lembre-se que Paulo era um perito. Paulo era um homem conhecedor da lei. Mas depois uma persona não grata. Sai daqui, Paulo, não queremos você. Paulo teve uma mudança de emprego, digamos assim. Antes fazia tendas e pregava o evangelho. Agora dedicava-se totalmente à pregação do evangelho. Paulo teve uma mudança geográfica. Se você viu o texto, Lucas cita várias cidades pelas quais Paulo passa. Cencreia, que era o porto de Corinto, Éfeso, Cesareia, Jerusalém, Antioquia. E em todos esses lugares, o que Paulo faz? Qual é a tônica? Servindo ao Senhor. Muitas mudanças, de todos os tipos. A única coisa que não mudava era o seu serviço ao Senhor. Quantos de nós utilizamos as mudanças da vida como desculpa para não servir a Deus? Eu sei que há impossibilidades verdadeiras, mas isso são exceções. O que vemos na grande maioria das vezes são desculpas. E se você é como eu, o seu coração é cheio de desculpas. Muda de cidade. Era uma bênção lá na cidade antiga, na igreja. Muda de cidade e não quer mais saber de servir. Casou, não serve mais.
Nasceu filho, não serve mais. Mudou algum direcionamento da igreja, não serve mais. Irmãos, precisamos servir a Deus nas diferentes circunstâncias da vida. Nós lemos no início, nós somos como uma erva do campo, um dia estamos aqui, um dia vem o vento, nos leva para outro lugar, nossa vida é passageira. Enfrentamos mudanças todos os dias na nossa vida. Se eu for ficar pegando as mudanças como desculpa para não servir a Deus, eu nunca vou servi-lo. Como pastor e seminarista há 4 anos, e membro dessa igreja há quase 10 anos, tenho percebido que geralmente os irmãos que mais servem são os irmãos mais ocupados. São os irmãos que têm os trabalhos mais puxados, mas servem a Deus. As mudanças da vida não são desculpa para que a gente deixe de servir ao Senhor. Então, aprenda com o apóstolo Paulo. Pastor vai, pastor vem. Membresia vai, membros vão, membros vêm. Amizades vão para outra cidade, amizades novas surgem. Ministérios vão, ministérios vêm. O que não pode mudar é o nosso coração submisso ao Senhor para servi-lo. Isso não pode. Isso não pode. Esse foi o texto de hoje, em que nós vimos o nascimento da igreja de Corinto. Nessa cidade famosa, nós vimos a chegada do apóstolo Paulo, as reações à pregação do apóstolo Paulo, e nós vimos o seu retorno para a igreja de Antioquia. E talvez você tenha terminado esse sermão se sentindo um pouco culpado. Talvez você tenha diagnosticado a sua vida e pensado assim: olha, eu tenho dado desculpa atrás de desculpa. Desculpa atrás de desculpa, para não servir ao Senhor, para não servi-lo servindo essa igreja. Ou talvez você tenha terminado esse sermão com medo, dizendo assim: olha, será que eu vou conseguir perseverar? Eu sou daquelas pessoas que começam as coisas e não termina. Será que eu vou ter forças? Será que eu vou conseguir? Tenho medo de não ser bom o suficiente. Tenho medo de não dar conta. Ou talvez você já serve ao Senhor, mas você já não serve com a mesma alegria. O brilho se perdeu. Talvez você está no automático. Talvez o seu coração já não arde pelo Senhor. Eu não sei como você terminou. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu queria pedir para que você olhe comigo o verso 9. Diz o texto que certa noite Paulo teve uma visão em que o Senhor, Cristo, lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Lembra que eu falei na introdução? Você já pensou em desistir? Por que é que Jesus tem que descer e dizer para Paulo: não tenha medo? Porque ele estava com coragem? Não, se Jesus teve que falar não tenha medo, é porque ele estava tremendo de medo. Por que é que Jesus teve que falar para Paulo: continue falando, não fique calado? Por quê? Porque Paulo pensou em desistir, irmãos. Paulo pensou em desistir de pregar o Evangelho, de anunciar a mensagem do Senhor. Paulo teve medo. E o medo de Paulo foi tão grande que o próprio Jesus teve que descer e falar: Paulo, eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou com você.
Esse é o privilégio dos que servem a Jesus. Eles não caminham sozinhos. Eles não caminham sozinhos. Jesus é a nossa força. Se está faltando força para você, meu irmão, é em Jesus que você tem que buscar. Se está faltando alegria em você, é em Jesus que você tem que buscar. Jesus é o nosso motivo, é o nosso exemplo, porque foi Ele que disse: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se Jesus, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, veio para servir, quanto mais eu, um mero escravo, um mero súdito, não devo gastar a minha vida servindo. Quanto mais você, não deve gastar a sua vida servindo. Esse é o exemplo do apóstolo Paulo para nós, mas Paulo era gente como a gente. E quando Paulo falha, nós temos Jesus, o nosso exemplo perfeito. Mas não apenas o nosso exemplo. Aquele que morreu, para que Deus pudesse nos perdoar por um coração duro. Um coração que não quer servi-lo muitas vezes. Mas que não apenas morreu para nos perdoar, mas também para nos dar forças para continuar servindo Ele. E aí, meu irmão, como você está? Está servindo ou não está servindo? Está servindo com alegria ou está servindo com pesar? Sabe que isso não importa muito, porque eu não sei como você está, mas de uma coisa eu sei: eu e você precisamos ouvir a voz do Senhor. Eu e você precisamos do encorajamento do Senhor nessa noite. Ouvir a voz do Senhor dizendo, como disse para Paulo: não tenha medo, continue, pois eu estou com você. Disso nós precisamos.